Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa com a bola toda nessa sexta-feira. Vamos falar dessa Bezinha que tem rodada importante neste final de semana. Os jogos começando já por hoje, né? Uma partida a ser realizada daqui a pouquinho na cidade de Tupã. Vamos falar do Alves Celeste que viajou para enfrentar o Rio Branco no seu talvez principal teste nessa competição até agora. Jogo que, aliás, terá transmissão amanhã ao vivo pela sua TV Marília. Ao meu lado, Jorge Luiz, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Boa noite também ao Macena, José Macena, técnico de futebol, que vai bater um papo com a gente hoje sobre essa quarta divisão. O Mac realmente viajou após o almoço, treinou pela manhã e a informação que a gente tem é que a intoxicação alimentar não desfalcou o time para esse jogo contra o Rio Branco. Um treino hoje pela manhã normal, mas fechado, como é de praxe da comissão técnica, né? Mas a diretoria também sobre esse caso e a comissão técnica não quiseram se pronunciar. Então é uma atitude que eles, acredito eu, que eles vão resolver de maneira interna sobre o episódio que aconteceu, até por conta da diretoria não confirmar que 18 jogadores foram intoxicados por conta da alimentação no alojamento do estádio Bento de Abreu, e por conta disso não foram dados mais detalhes a respeito do episódio. O fato é que nenhum desfalque. Eu acho que essa é a notícia mais importante de momento. A gente vai falar muito sobre o Alves Celeste, das mudanças, das prováveis mudanças do técnico Ricardo Costa. São 3 desfalques certos, 2 por expulsão, no caso Micael e o Breno, em relação ao último jogo, e o zagueiro Rafael, que sofreu uma fratura, em um dos dedos da mão esquerda. A gente vai falar sobre os substitutos, da volta do atacante Lucas Lima também, que retorna ao time depois de desfalcar por 4 jogos, estava se recuperando de um rompimento de 2 ligamentos do tornozelo, vai ficar à disposição do treinador do Marília. E a gente, é claro, tem entrevistados também, programa recheado para falar do Alves Celeste e do Rio Branco, esse adversário do MAC, que na rodada passada venceu. Tem 3 pontos, o duelo do líder MAC contra o vice-líder Rio Branco lá em Americana. A gente vai falar sobre o aproveitamento do Rio Branco em casa, que não é muito bom não. Apesar de ter perdido só um jogo, tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 57% de aproveitamento. E assim como o MAC atravessa um problema de falta de torcida em seu estádio, lá no Décio Vita. A média de torcedores do MAC até o momento, Ronaldo, é de 764 torcedores. Lá em Americana de 903, e essa média só chega a esses 903 pagantes por jogo por conta de um clássico que teve contra o União Barbarense, deu 2.282 pessoas. Já nos outros jogos a média de público é de 700 a 600 torcedores. Então a gente vai falar muito sobre o Rio Branco, que deve manter o mesmo time inicial que venceu o Joseense por 4-0, o técnico Marcos Campagnolo deve manter essa formação. E a gente vai falar dos confrontos históricos entre MAC e Rio Branco. Já se enfrentaram 23 vezes, um equilíbrio muito grande. 10 vitórias do MAC, 4 empates e 9 vitórias do Rio Branco. Vai falar um pouquinho desses confrontos e das notícias relacionadas ao Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Uma notícia hoje que também chama muita atenção e pode ter desdobramentos em relação à Bezinha, porque o Grêmio Esportivo Mauaense, que foi eliminado na primeira fase, até por conta da perda de 6 pontos pela escalação irregular de um atleta, ele conseguiu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF reaver esses 6 pontos. Conseguiu reaver esses 6 pontos e a gente não sabe agora o que pode acontecer com o campeonato, se ele será paralisado ou não, até pelo fato, Ronaldo, que esse jogo, se realmente a Mauaense conseguir esses pontos, o adversário do MAC muda também na segunda fase, porque no caso seria o Guarulhos, que estava no grupo da Mauaense. O Guarulhos ficaria na 4ª colocação na primeira fase, o Mauaense em 3º, e a Mauaense seria o adversário do MAC agora na segunda fase. Então a gente não sabe ainda, a federação ainda não se pronunciou, né? A gente vai ver se ainda ao longo do programa temos alguma definição a esse respeito, mas o que nós temos de momento é que a Mauaense recuperou 6 pontos e com isso o campeonato pode ser paralisado.
Que rolo, hein, Jorge? Sim, mais Se já não houvesse tantos problemas nessa Bezinha, mais um agora para... E ainda mais no grupo do Alves Celeste? Pode ser, né? Pode ir aí, mexe com toda a questão da tabela da competição. Vamos aguardar. Pode ser, não. Né, Jorge? Sim, é fato, sim. Né? Eu não sei se a federação vai entrar com recurso e tudo mais, a gente não sabe o que pode acontecer nesse sentido. Mas o fato é que, de momento, a Mauaense conseguiu reaver os pontos. Que coisa de doido. Bom, ao nosso lado, como você adiantou no início do programa aí, está o Macena, que até pouco tempo dirigiu a equipe do Catanduva na Bezinha, e vem bater um papo sobre essa competição, já que ele é um estudioso no futebol e nessas categorias do interior paulista. E eu já emendo essa pergunta para você. Você teve a oportunidade, após essa sua saída, acompanhar os jogos do Marília, Macena? Boa noite. Boa noite. Eu tenho acompanhado pela TV, tenho acompanhado aí pelo noticiário. Eu não tive ainda a oportunidade de ir até o estádio, né? Mas a gente vê que é uma equipe que foi montada realmente, foram com jogadores bem escolhidos pelo treinador. Ele tem um bom histórico nessa competição, conhece bem a competição. Eu acho que o Marco está no caminho certo. Ok. Macena, antes da gente entrar no assunto, falar um pouco mais do Catanduva que você dirigiu, que hoje está classificado na segunda fase, tem 2 pontos em 2 jogos, 2 empates. Eu queria que você falasse sobre um assunto que você até comentou comigo em off, né? De uma possibilidade da Federação Paulista de Futebol, já na próxima temporada, abrir mais uma divisão para o futebol paulista. Ou seja, tornar até essa atual Bezinha com os melhores classificados numa série A4 e deixar a Bezinha com o restante, né, que não se classificou aí, que não vai se classificar para as próximas fases. Conta um pouco dessa informação, que você, né, tem alguns contatos aí, só para elucidar um pouco essa situação para o torcedor. Eu conversando há uns 15 dias atrás aí com uma pessoa também que é muito influente no futebol, conhecido, né? E ele fez esse comentário comigo, que provavelmente o ano que vem, né, já está sendo comentado isso internamente na federação, a possibilidade de se criar a A4, né, melhor dizendo, que seria uma divisão abaixo da Série A3. Então a Série A teriam 4 séries, né, Série A1, A2, A3 e A4. Seriam os 14 melhores dessa divisão, né, no geral, no final da competição, os 14, mais os 2 que desceram da Série A3. Existe essa possibilidade, né? A pessoa comentou comigo, até pediu que não falasse o nome dele, porque foi uma coisa que ele conversou internamente, mas ele acha que provavelmente pode acontecer, né? Essa situação dessa criação de mais uma série. Vamos ver, vamos aguardar, e tomara que... Até porque ele disse que tem muita equipe tradicional nessa divisão que não está conseguindo voltar. Isso facilitaria, de uma certa forma, essas equipes que nem Quis de Jaú, América, Marília, Rio Branco, Mojimirim. Você vê quantos clubes aí de tradição, né, estão nessa divisão e não conseguem sair há tanto tempo, né? Essa notícia foi já vinculada, inclusive, aí pela imprensa também, né, dessa possibilidade. Eu só acho um absurdo, não sei se o Macena e o Jorge é da mesma opinião. Realmente tem equipes tradicionais, como o MAC, o Branco, tal, que deveria, em tese, ir para uma divisão um pouco maior, uma 3, vamos dizer assim. E manter só essa A4, né, essa que hoje é Bezinha como quarta, por critérios aí de camisa, de que já participou de outras divisões. Porque senão daqui a pouco, quantas divisões nós vamos ter, né, Macena? Eu até acho, Ronaldo, que a federação, diferentemente de criar mais uma divisão, que eu acho que criar mais uma é complicado, né? Se a gente pudesse opinar, né, eu diria o seguinte: seria mais fácil ela fazer a divisão Série A3, cair 4, sim, subir 4, da última divisão, e continuar da 3 para 2, da primeira divisão também. Acho que seria muito melhor. Eu acho que facilitaria mais para os clubes e a competição também ficaria mais interessante. Eu sinceramente eu não sou favorável à criação de uma nova divisão, mesmo que em tese possa beneficiar o Marília. Eu acho que 5 divisões para o futebol paulista, a gente tem visto... Mas é isso justamente o que eu estou falando, Jorge. Teria que empurrar um para as A3 e manter. Não, eu não concordo abrir uma nova divisão. Eu acho que 4 já é mais do que suficiente. E é muito. Porque a gente tem visto, Ronaldo, não só na Bezinha, mas Série A2, Série A3, vários clubes
que não conseguem pagar os seus salários. Isso a gente está falando de uma divisão Série A2 e Série A3, que tem aí 4, 5 meses de competição no máximo. A Bzinha ela ainda é mais estendida, apesar do salário ser um pouco menor, mas ela ainda é mais estendida e no final das contas acho que o custo não é tão inferior assim a uma A2 e A3 em relação à Bzinha, por conta de ser um campeonato aí de 7, 8 meses e A2 e A3 de 4 a 5. Então, eu acho que, na verdade, o que a federação tinha que fazer é estruturar melhor essas competições. Talvez, para economizar custos, regionalizar um pouco mais as primeiras fases, dar uma cota maior para a participação. Eu acho que não para o time estar na competição, mas como meta. Por exemplo, olha, você tem uma cota inicial e a partir do momento que você for passando de fase, você ganha um valor a mais como incentivo. Eu acho que isso é importante, porque a gente tem visto vários casos de clubes com salários atrasados, 2, 3 meses, tratando Série A2 e Série A3, você imagina na Bzinha. Então não vejo a necessidade da criação de mais uma divisão. Eu acho que o que a federação tem que fazer é estruturar melhor, dar mais condições para que esses clubes grandes, como o Macena citou, que estão na última divisão, exemplo do MAC, eles não acabem, né? Como já aconteceu com alguns, União São João de Araras, por exemplo, o Mojimirim esse ano caiu, o ano passado caiu da Série A3 para a Bzinha e não participou da competição. A tendência é que não volte tão cedo, se é que um dia vai voltar. Então acho que a questão ela é muito mais ela é muito mais discutida em relação ao que a federação pode melhorar em termos de estrutura da competição, regionalizar algumas fases iniciais para diminuir os custos do clube e também remunerar melhor as equipes que participam da competição com aditivos aí a cada fase que você avança. Pelo menos é a minha opinião a respeito. Tá certo. Estamos sendo vistos pelo Eliandro Dias, que está desejando um belo programa para a gente. Obrigado, Eliandro. O Luciano Duarte Nascimento, o Zé Roberto, o Edilson Rodrigues, o Cláudio Pinha agora. O Cláudio queria saber, Jorge, doutor Cláudio, sobre um jogo do MAC contra o São Paulo nos anos 70. Eu sei que é um estudioso aí, que teve um bafafá do tamanho de um bonde depois do jogo aí num restaurante aí da cidade. Você ficou sabendo desse filme? Desse episódio não. Se ele quiser o jogo, a data do jogo eu tenho, né? Se ele lembrar mais ou menos que ano que foi especificamente. 70 e pouco. Em 70? 78, alguma 78, coisa assim. Eu consigo achar a data, mas explicando esse episódio nos jornais da época que eu lembro não, né? Porque foram oferecer num restaurante aí para o Valdir Pérez, que era o goleiro, Jorge, um frango lá, que fatiaram o frango, falou, de frango você entende, não sei o quê. Aí foi um quebra-pau do tamanho de um mundo. Confesso que eu não sei dessa história. Da história você não sabe? Não, da história eu não sei, mas o jogo, né, foi aqui em Marília mesmo, em 78? Foi em Marília. Dá pra gente achar assim? Não sei se foi 71, foi acho que na década de 70. Então, é que foram vários jogos, né? O MAC jogou várias vezes com o São Paulo, né? O MAC esteve na série especial do Campeonato Paulista de 75 a 85, né? Então, várias vezes o São Paulo enfrentou o MAC no Campeonato Paulista, às vezes até em outras competições. Na década de 70, torneio início. Era o goleiro, né? Sim, também ficou bastante tempo no São Paulo, né? É difícil, sem precisar a data, né? Se ele precisar o ano, fica mais fácil encontrar. Agora, a década de 70, vamos ter aí vários jogos, mas a gente vai atrás. Procura, depois o Dr. Cláudio Pinhagóis vai lembrar um pouco mais detalhes, mais ou menos a escalação do São Paulo e do MAC. Dá para a gente descobrir que dia que foi esse jogo, para a gente trazer mais informações a esse respeito. Só aproveitar, Ronaldo, mandar também um abraço para o Aleph Rafael nos acompanhando, o Matheus Dassan, que agora está realmente fazendo um trabalho oficial para o Marília Atlético Clube, né? Acabou fechando uma parceria, ele que já tinha um site que trazia informações do Alves Celeste, mas não era um site oficial. Agora, com a parceria com o MAC, ele também traz informações oficiais do MAC. Parabéns, viu, Matheus? A gente sabe do seu trabalho e da sua competência. Quem nos acompanha também é o Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, e 2 membros da comissão técnica do Marília, que já viajaram para a cidade de Limeira. Marília vai ficar em Limeira, joga amanhã em Americana. O auxiliar técnico que sempre nos acompanha, o Edmar Rogério da Costa, daqui a pouco a gente vai falar sobre o MAC, e também o fisioterapeuta Leonardo Oliveira. A gente agradece a audiência de todos aqui conosco. Ok. Nós vamos indo para o intervalo comercial, na volta mais sobre a nossa Bzinha aí, tudo que vem sobre MAC e Rio Branco de Americana. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá para ver que o João não se reforçou.